rapaziada, polêmica de boteco na área, seu canal de react. Rapaziada, hoje a gente vai estar falando aí do Renato Gaúcho mais uma vez, né? Ontem, pós-jogo do Fluminense, ele deu uma entrevista coletiva, falou bastante coisa na entrevista coletiva, né? Falou que o pessoal fala que ele é treinador boleiro, que ele é paizão, que ele não tem tática, né? Abriu o jogo mesmo, abriu o jogo. E hoje a gente vai estar reagindo, né? O que a imprensa falou dessas declarações dele. Vamos dar uma olhadinha de perto, vem comigo. Ansiosa, também temos que falar do Botafogo, hein? Próximo técnico do Botafogo, Renato Paiva, tudo isso, vamos falar bastante aqui. Mas, PVC, tô de olho aqui no chat, o pessoal tá falando do comentário do Neuer sobre o jogo do Flamengo, que ele falou que foi easy, que não foi tão complicado. Você viu essa declaração? E também, né, já que não te ouvimos sobre o Fluminense do Renato, que fez uma grande partida hoje, falamos aqui longamente sobre isso. Será que o Renato foi melhor nesse Mundial do que Felipe Luiz? Foi. Ele conseguiu. Ele fez ele teve a inteligência. Será que foi, cara? Competência de mexer no time taticamente, uma formação que ele não tinha usado ainda e que deu muito certo. É claro que a gente tem que levar em consideração a qualidade e o momento do adversário. Vamos voltar para o ponto que a Internacional eliminou o Bayern nas quartas de final da Champions. Então a Inter é melhor do que o Bayern? Hoje não é. Então o Bayern é um time muito difícil de ser batido. Eu acho que o Renato foi melhor do que o Felipe Luiz pela experiência que o Felipe Luiz vai adquirir. O Felipe Luiz vai ser um técnico extraordinário. É um técnico excelente e vai ser melhor ainda. Mas entendo que a maneira que o time tirou possibilidade de quebrar a pressão. Se você tivesse um centroavante alto e veloz, que no meu ponto de vista é o Bruno Henrique, você poderia sair da pressão em alguns momentos e ter variação para quebrar uma bola longa, jogar no peito do Bruno Henrique para ele tentar e deixar o time chegar, ou para quebrar essa bola nas costas do Jonathan Tah e colocar ele em velocidade, como eu fazer no segundo tempo. O Renato foi diferente. O Renato espelhou com a Internacional, teve a felicidade de um gol aos 3 minutos, que muda a cara da partida, mas ele conseguiu também em função da liberdade que deu ao Arias e ao Cano, e do equilíbrio que ação. Então, melhor que o Felipe Luiz, o Fluminense mereceu muito ganhar da Internacional, está nas quartas de final e vai pegar o Al-Hilal. Rapaziada, assim, eu vou voltar a falar o que eu falei no vídeo passado, né? Eu não sei se fiel de Epidemic Sound há se o Renato, anos. eu não sei se o Renato Filmes, mas realmente foi melhor que o Felipe Luiz. Realmente eu não sei, né? Porque assim, futebol é encaixe, cara. É encaixe, né? Não é porque o Inter de Milão derrotou o Bayern na Champions League que o Inter de Milão é o melhor time. Muitas das vezes, para não falar a maioria das vezes, o futebol acaba sendo encaixe de time contra time, entendeu? Eu vi até uma entrevista, não sei de quem, falando que, tem jogos que é muito bom usar o Pedro, mas tem jogos que não, né? Os jogos que o exemplo, que o Flamengo for ficar com a bola, é bom usar o Pedro, outros não. Então, assim, eu não sei se o Renato Gaúcho foi melhor que o Felipe Luiz no Mundial, mas, ele realmente soube usar as peças que tinha de acordo com os adversários que ele jogou. Isso é fato, isso eu concordo. Assim, no jogo de ontem em específico, o Renato deu show tático, né? Pegou as peças que tinha e para enfrentar um adversário que taticamente necessitava de mais força física, de mais empenho, né, de mais dedicação. E é isso que ele fez, O Ganso passou longe do jogo, né? O Ganso passou longe. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no que falou o pessoal lá do Charla Podcast. Vamos dar uma olhadinha. Eles comentaram também aí a respeito do Renato.
a respeito de como eles acharam que o Renato foi no jogo. Vamos dar uma olhadinha aqui também. Espera aí. Aí. A mão. De tática. Ultrapassado. A palavra ultrapassado foi colada nas costas do Renato pela imprensa diversas vezes. Não é treinador para um embate. Se não é treinador para um embate sul-americano, como é que ele é um treinador para um embate europeu? Ele treinou contra o Eu só faço uma ressalva que às vezes... Treinou contra a Inter de Milão e vou voltar. Treinou o Grêmio contra o melhor Real Madrid que eu já vi. Sim. E foi 1-0, eu acho que ele Como é que o Renato não é um treinador sul-americano se ele veio lá de 17, 18, 19, 3 semifinais seguidas de Libertadores, ganhou Libertadores em 17, fez semis seguidas. Vocês acham o Renato super valorizado? Aqui do nosso continente. Claro, tem que. E agora se provou em 2 jogos. Vou te falar. Porque, tipo, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele passou no teste. Bota o Gallardo pra fazer o que o Renato faz. Então, o Gallardo. Tudo bem que não é o melhor momento do Gallardo. O Gallardo tá vivendo, ele... não. Os últimos 2, 3 anos dele Não, mas aí surge. Muitas vezes o Renato tava sem emprego. Igual quando a gente entrevistou ele aqui, ele tava sem emprego. Sim. Renato sem emprego. Mas ele tá sem emprego por mas surge dele, né? Tinha sido procurado pelo Cruzeiro. Pelo Vasco. Surgem nomes. Aí Gallardo, toda essa galera já rodou aí. Sampaoli, sei o quê. Tem um nome gringo. É como se o cara fosse... Mano, o que o Renato já fez em enfrentamentos internacionais é muito grande, mano. Ele sofreu com o Grêmio na derrota para aquele Real Madrid por 1-0, um gol de falta. E criticaram ele, hein? Porque... Cara, esse jogo aí que eles estão citando, do Grêmio com o Real Madrid em 2017, pô, assim, é lógico que tem um nível, né, um nível técnico, aquele Real Madrid, pô, era um dos melhores times que já teve aí, hein? Aquele time lá. O Real Madrid ganhou 3 Champions, né? E viria ganhar 2018 também, né? Pra completar 2016, 17, 18. Pô, mas aquele era um timaço. E o Grêmio, cara, não fez feio, não. Foi 1-0. Gol de falta do Cristiano na época, né? Mas foi um jogão, foi um jogão. Cara, o Grêmio não jogou a Grêmio, solto, pô, se entrincheirou mesmo, era o Madrid bugadaço. E ele agora, ele dominou, ele fez uma estratégia de 3 volantes pra dominar o Borussia Dortmund. O que ele fez hoje é absurdo. Contra o Nico Kovac, que é o técnico, que já foi técnico de Copa do Mundo e do Bayern de Munique. E agora ele contra a Inter de Milão, contra o Kivu, né? Que é o novo técnico da Inter. Lateral esquerdo, se não me engano. Lateral sim. Jogador e tal. Ele jogou alguma equipe antes da Inter, cara? Ele só treinou uma equipe e não era nada demais, era da... ele é novo. Mudou a escalação, não foi retranqueiro, fez um jogo moderno. Sim. Um jogo de imposição no primeiro tempo. Achei o primeiro tempo do Fluminense um espetáculo. Um espetáculo. Eu acho que não é só o primeiro tempo. Eu acho que tudo que ele fez foi um espetáculo. Eu acho que a proposta do início do jogo, a proposta do final do jogo, que ele trincheirou, botou Everaldo de volante lá pra fechar. Mano, ele fez tudo. Até a humildade de ouvir uma dica do Thiago Silva e acatar, ele ouviu. Exatamente. Que é o que a gente... Cara, exatamente. Que é o que a gente tava falando aqui. A gente tava vendo ao vivo. Acontece isso. E aí rolou uma roda... Pô, o Thiago Silva... Mas isso acontece até com... Não é porque ele é... nosso cooling break... Sim. Pra beber água lá, Everaldo tinha acabado... Água não, beber o isotônico deles lá. Bom isotônico. Exatamente. Na hora na conversa ali na roda, o Everaldo tinha acabado de entrar, o John Arias estava mais cansado, Thiago Silva foi e puxou. Ele puxou o... Rapaziada, aproveitar que eles tocaram no nome do Thiago Silva aqui, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Imagina. Vocês acham que o Thiago Silva tem condições de jogar mais uma Copa? Pô, porque assim... Eu sei que o cara tá mais velho, bem mais velho. Só que, cara, a Copa são poucos jogos. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se tiver que jogar um jogo, valendo a vida, e tiver que escolher entre Thiago Silva e os zagueiros das seleções, que é o Marquinhos, aquele outro lá que eu nem sei o nome, eu escolheria o Thiago Silva, pô. Pra 6, 7, 8 jogos, eu escolheria o Thiago Silva. E vocês? Fala pra mim aí, se é loucura minha. O Renato falou assim, Renato, traz o Everaldo pra marcar pelo lado, porque o Arias tá cansado. Então, o Everaldo sabe fazer isso. E aí o Everaldo foi lá... Não, e o Everaldo foi lá e endossou, falou assim,
deixa comigo, eu vou... Aí o Renato acho que até pondera. Não, mas se fizer isso, tem que fazer uma outra situação, enfim. E aí mostra, assim, o Thiago... o Thiago no papel de líder e o Renato em outro papel de líder, aceitando a orientação ou o conselho, como queiram, do Thiago Silva. E aí é importante a gente bater nessa tecla. Por quê? Porque o Fluminense tinha um técnico, que era o Mano Menezes, que sabidamente a gente conhecia ouvidos, né? que nos bastidores não gozava de tanto prestígio com alguns atletas. Enfim, e não dava ouvidos às opiniões do porque o perfil dele. Autoritário. O perfil do Mano. E o Renato tem um perfil completamente oposto ao perfil do Mano, né? E nessa história, a postura do Thiago Silva, mano. E aí, assim... Cara, mano. Só que, assim, a gente... Eu já falei essa porra. O Thiago Silva é disparado o melhor zagueiro que eu já vi na minha vida. Jogando... Eu parado, assistindo... Sérgio Ramos. Eu tenho cara, pra mim, ele é o maior, melhor. E eu acho o Sérgio Ramos melhor. O único. Que eu já vi, né? O Real Madrid conseguiu os títulos deles tomando muito apavoro, dando Não, mas o Sérgio Ramos foi muito importante em todos eles. Craque, era um negócio assim de maluco. E só pra complementar essa questão do... Só pra contextualizar aqui, porque eu acho o Sérgio Ramos melhor que o Thiago Silva, porque pra mim, além de toda a técnica que um zagueiro tem, que o Thiago Silva pode ter um pouco mais que o Sérgio Ramos, mas o Sérgio Ramos tem aquele negócio da chegada. Cara, pra mim, zagueiro não pode ser só técnico. Pra mim, zagueiro tem que ter chegada, uma rasgada mais forte. Lógico que você não pode ser um idiota, como tem vários outros zagueiros aí. Mas, pô, você tem que dar uma chegadinha. É por isso, cara, que eu acho o Marquinhos um jogador mediano. Do Renato, tem muito... Isso acontece demais no futebol brasileiro. A gente vende uma ideia e, de repente, a rapaziada compra. A rapaziada compra a ideia, como compra rótulos. Como compraram o rótulo do Renato Boleirão e apenas isso e nada mais. E... já viu o Felipe Luiz falando bem do Renato aqui. Por muito tempo no futebol brasileiro, principalmente pós 7-1, esses treinadores mais sargentões, eles foram mais vangloriados, né? Eles foram mais enaltecidos. Muitas vezes treinadores portugueses ou treinadores da América do Sul como um todo, argentinos. O São Paulo fez sucesso aqui, muito conhecido por ser linha dura e tudo mais, porque venderam a ideia de que o jogador precisava aceitar. O jogador precisava de um comando mais forte, um comando mais firme. Só que a gente acaba ignorando, e a gente, como eu digo, imprensa como um todo, a gente acaba ignorando que tem liderança que é silenciosa. O Carlo Ancelotti é um exemplo claro disso. Sim. Só pra gente não ficar nesse debate brasileiro e gringo. Então, assim, venderam a ideia de que técnicos mais intransigentes, menos abertos ao diálogo era o ideal. E, amigo, às vezes o técnico que é mais aberto ao diálogo, ele é o ideal pro seu time, porque casa com aquele elenco, casa com aquela ideia de jogo, e às vezes não. E o cara ser aberto ao diálogo não quer dizer que ele seja um técnico frouxo, que não passa, não. Eu acho que o Renato é tudo menos frouxo. Cara, eu até falei isso no vídeo passado também, assim, que jogadores, tipo, eu não tenho esse dado, é lógico, mas a maioria dos jogadores deve gostar muito mais de jogar com um treinador boleiro paizão. E esse rótulo que o Renato Gaúcho tem, cara, sim, a mídia tem grande culpa de pôr esse rótulo, mas o Renato também tem. Porque o Renato, ele gosta de fazer brincadeirinha com a mídia, ele gosta de falar que foi melhor que quem, melhor que Cicrano, melhor que fulano. Então, grande parte desse rótulo que o Renato Gaúcho tem é culpa dele. É culpa dele também, é culpa dele. Exatamente. O técnico do Renato mostra, né, que sabe se impor como comandante. Sim. E sabe baixar a guarda e se igualar a eles na hora de conversar, a hora que precisa. Não, a hora que eu vou mandar, eu mando, a hora que eu baixo a guarda, eu ouço irmão, também. E cada jogo é um jogo, porque, por exemplo, você vê, o Fluminense enfrentou 2 times europeus nessa trajetória até aqui. Vai enfrentar, deve enfrentar o terceiro, mais complicado. O mais complicado, porque vai escalando, né? E o jogo contra o Borussia, ele não tem nada a ver com o da Inter de Milão. A não ser... Não tem nada a ver. A não ser no que diz respeito à qualidade. Não, nem isso. Nada a ver. Não, só os 3 volantes, não tinha 3 zagueiros. Não tinha 3 zagueiros, então assim... E a postura, as construções do Fluminense era mais de propositivo. Porque as pessoas têm mania de pegar e colar
um jogo no outro. E assim, o jogo de hoje não tem nada a ver com o jogo com Exatamente, o que não tem nada a ver com o jogo do Mamelodi, que também não tem nada a ver com o jogo do Borussia. Nada. E o Renato sabe, pelo menos nesses jogos maiores, ele soube trabalhar. Ele é o técnico que mais pensou jogo a jogo do Mundial de Clubes. Sabe o que eu mais vejo por aí? Pessoas buscando mais leads, mais tráfego, mais volume, mas o que realmente muda o jogo. Porque a gente pensam, obviamente. Se conseguir executar. Não, obviamente, conseguir executar. Mas, por exemplo, a gente tá. Pra mim é uma postura muito boa do. O Paiva pensou, mas pensou errado. Pensar jogo a jogo, todo técnico pensa. Agora, pensou certo em um e muito errado no outro. Pra mim, acertadamente, o Felipe Luiz fez o Flamengo jogar da mesma forma que ele já tá acostumado a jogar contra o Bayern. Pra mim, isso é super plausível. E pra mim, não tem esse negócio. É porque o pessoal quer começar a comparar que hoje o Fluminense se adaptou ao adversário e aí o Flamengo ontem não se adaptou. Eu também discordo. Cara, mas de certa forma foi. Características, não sei o que lá. Assim, de certa forma foi isso, né? Vamos dizer assim, os outros times brasileiros se adaptam jogo a jogo, independente de adversário. Não, os outros times eles se adaptam, né? Mediante ao adversário. O Flamengo não. O Flamengo, o Felipe Luiz falou assim: eu vou jogar do meu jeito e a gente vai tentar ganhar. Basicamente, foi isso. Isso não é achismo dos caras. Isso foi o que aconteceu. Não é porque o Fluminense ganhou hoje que esse é o jeito certo de fazer e o jeito do Flamengo é errado porque perdeu. Eu acho que cada um tá do seu jeito e cada um tá do seu adversário também. E aí dentro disso tem o Renato foi brilhante. E aí dentro disso tem outro erro que a gente comete na hora de analisar elenco, e principalmente numa competição de Copa do Mundo, por exemplo. É lógico que o elenco do Palmeiras e o elenco do Flamengo, ele é superior ao elenco do Fluminense. Acho que ninguém discute isso. Só que assim, o elenco do Fluminense, por exemplo, diferentemente do elenco do Flamengo, ele proporciona ao técnico um jogo mais combativo que o Flamengo não tem, por exemplo. O Flamengo não tem volantes na característica de Martinelli, Nonato e Hércules. Não tem. Porque o estilo de jogo é outro e tal, não sei o quê. Então, assim, quando... Agora muita gente vai falar, por que o Felipe não fez o que o Renato fez contra ele? Porque os jogadores são diferentes. Não, cada time é um time. Se o Felipe arma o Flamengo da forma como o Renato não funciona, não funciona. Contra a Inter de Milão, você vai ver um bando em campo. É capaz de levar uma sabotada. Porque o elenco tem que pensar. E outra, você vai ver um bando em campo. E outra, tem que pensar nos jogadores. Se o Renato, com as aves que o Renato tiver no Flamengo, fudeu. Não funciona também. Fosse adotar essa postura contra o Bayern de Munique, também levaria essa botada. Então, assim, é uma análise muito resultadista. Você falar, o Fluminense fez isso, esse é o jeito certo do Flamengo. Mas o futebol é resultadista, né? Porque se o Fluminense perde, a análise seria outra. Renato seria segunda rachada. Todo mundo ia naquela forma. Eu acho que teve jogo moderno. Pra mim teve jogo e os jogadores do Flamengo erraram individualmente. Também teve jogo. Mas a forma do Flamengo jogar, o Flamengo jogou, o Flamengo joga assim. E só pra deixar muito claro. É que a gente diz assim, se o Flamengo fosse humilde e baixasse as linhas... Como o Flamengo joga assim? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte? Rapaziada, é isso, né? Hoje foi só pra gente ver mesmo que a mídia tá falando do Renato Gaúcho, né? Renato, que é esse cara aí, futebol é sim resultadista, né? Porque, tipo, se o Fluminense tivesse perdido, ia voltar aquela velha frase, pô, o Renato não sabe nada de tática. O Renato é o treinador boleirão, né? Mas como ganhou, né? Ganhou jogando bem, né? E calhou do Flamengo não ter passado, né? Então ficam realmente essas comparações, mas é isso, futebol é isso, vem mais aí agora mais difícil, cada vez mais difícil, né? Agora é contra o Al Hilal, não sei se o Fluminense é favorito para esse jogo. É claro que, como passou da Inter de Milão, tem capacidade de passar do Al Hilal, mas vamos ver aí o que nos aguarda pra frente aí. Segue, compartilha, comenta aí no canal pro YouTube entender que esse vídeo é relevante para você. Fique ligado no canal que tem vídeo todos os dias, de muita análise, resenha. Tamo junto, valeu!